Boa noite, senhor presidente. Nesta oportunidade, médico e vereador Ronaldo Moschini, vereadora Márcia Pacheco, senhores vereadores, público que nos visitam essa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Quero registrar, senhor presidente, a minha satisfação por estarmos iniciando mais uma semana de trabalho legislativo numa cidade que tanto clama pelo trabalho dos vereadores em função das imensas demandas. Eu tenho feito um levantamento no mandato e quando o governo José Machado deixou o governo de Piracicaba, o nosso orçamento beirava 400 milhões de reais. Em torno de 385 milhões de reais. Vamos jogar para 400 milhões. Nós vamos aprovar daqui a alguns dias um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Portanto, a gente esperava que houvesse uma melhora proporcional nos serviços públicos de acordo com o orçamento. Que nós tivéssemos 400% de melhoria na saúde pública. E não o tivemos. Nós não temos nenhum pronto-socorro novo criado durante 8 anos do governo Barjas e 4 anos do governo Gabriel Ferrato. Nenhum. Além de não ter, os que tem são financiados majoritariamente pelo governo federal. As ambulâncias do Serviço Municipal de Atendimento do SAMU não tem dinheiro do governo estadual. É só do governo federal, 50%. Deveria ser 25% do governo estadual e 25% do governo municipal. Portanto, o governo municipal, para ter ambulância andando, ele tem que portar o dinheiro do governo do estado. Portanto, a situação, proporcionalmente aos recursos que tinha, é pior do que era no governo José Machado, há 12, ou 13, ou 14, ou 15, né? Porque o PSDB faz muito tempo que está aqui no governo. Eu quero dizer o seguinte, nós sentimos melhora no trânsito em Piracicaba, ou ele está cada vez mais caótico? Ou construir uma ponte sobre a 31 de março, onde pedestre não passa. Vocês viram aquele novo pontilhão? Pedestre não passa lá. Não tem passarela para pedestre. É só para automóveis. A visão de mobilidade urbana. Então, com 400% de melhoria do orçamento, o governo do PSDB em Piracicaba não melhorou a qualidade de vida daqueles que precisam andar ou passar de bicicleta. Se nós ampliarmos um pouco ainda, para discutirmos o meio ambiente, com esses 400% a mais de recursos, qual foi a melhora significativa no meio ambiente de Piracicaba? Estamos hoje, de novo, Vila Rios, parte da Nova Piracicaba, Rua do Porto, todos preocupados por quê? Aumentou o índice pluviométrico. As chuvas aumentaram e a perspectiva de enchentes é muito preocupante. Qual foi a grande obra que se fez? Quantos piscinões se fizeram? Quantas obras subterrâneas? Saneamento básico, só começou a ser feito o tratamento de esgoto no final do governo Barjas e não por ele. Contratou uma empresa por 1 bilhão e 300 milhões para fazer tratamento de esgoto por 30 anos e quebrou o SEMAI. Porque comprometeu mais de 42% das receitas correntes líquidas do SEMAI só para pagar uma empresa privada para tratar de esgoto. E eu respeito, eu vejo, viu, vereador Trevisan, eu gosto quando um servidor público é guinado à secretaria porque é do quadro de carreira. E a Daniela agora ela está presidente do SEMAI. E eu queria muito que ela desse certo porque é do quadro de carreira. Mas ela pegou uma bucha lá. Todo dia, quem não vê, passa em algum lugar, não vê uma rua com a água brotando. Ou seja, perdas físicas muito grandes, porque não se investiu na recuperação da toda a rede de distribuição de água no município. Porque tem aquele velho ditado, as obras subterrâneas não dá para colocar placa. E obra subterrânea diz que não elege. Mas nós continuamos pagando os recursos. E hoje, as perdas físicas de água em Piracicaba ultrapassam 51%. Ou seja, nós pagamos para captar 100 litros de água do Corno-Bataí, pagamos para tratar 100 litros de água, pagamos para distribuir, só que chega nas residências 49 litros de água e nós pagamos pelos 100 litros de água. Porque o custo para cada metro cúbico é calculado da despesa de todo esse processo de captação, tratamento e distribuição. E é por isso que o SEMAI fez 3 aumentos de água em apenas um ano.
quebrando a estrutura familiar e de pequenas e médias empresas. E por que não dizer de grandes empresas? Então, estou fazendo esse paralelo para dizer o seguinte: eu quero contextualizar a nível local o que é o novo em Piracicaba. Quem é o novo em Piracicaba? Quem não participou desse processo desses últimos 12 anos? Para dizer que eu sou novo e eu quero apresentar uma alternativa ao que eu fiz lá atrás. O transporte coletivo urbano em Piracicaba, vereador Chico Almeida, você pegava um ônibus e ia daqui na Santa Casa. Se você pegasse da Santa Casa e fosse para o Secap, você pagava outra passagem. O secretário Eduardo Gianetti, ex-secretário do governo Machado, implantou o transporte integrado de ônibus, construindo os terminais. E aí a passagem, você podia andar por 1 hora dentro da cidade, você pagaria apenas uma passagem. Qual foi a mudança significativa no transporte coletivo urbano em Piracicaba nos últimos 12 anos? Agora, com 52 milhões do governo federal, é que estão criando o corredor de ônibus e diz que vão reformar a terminal. Depois de 12 anos de governo do PSDB em Piracicaba. Então, eu quero mais do mesmo, tem como votar. Já sabe quem são, mais do mesmo. Agora, se quiserem mudança, tem alternativas a ser colocadas aí, mas mudanças de fato. Não aquele que estava e pulou do barco. Porque achou que ia perder, então sai do barco e vai, pula para outro aí, porque não vou ficar mais com esses 45 que está pesado, vou mudar um número aí. Então, é essa discussão que nós queremos fazer com a comunidade. Moradia urbana em Piracicaba. Depois daquela daquele grande engodo feito no estado do Barão da Serra Negra, levando 12 mil pessoas para sortear 1000 moradias do Gilda, sorteio. Qual foi o último projeto habitacional da governo municipal de Piracicaba? Não. Foram as moradias que o governo federal fez e que eu não gosto. Eu não gosto de apartamento. Eu acho que tem que dar o terreno, construir casa. Porque eu tiro um companheiro, está aí o companheiro João, lá da Portelinha, eu tiro um companheiro que está morando numa casa, que ela não é o que ele quer. Aí eu tiro ele da favela e levo para morar num apartamento. Aí ele tem o cachorro dele, tem a cultura de ter. Então, se você leva ele para uma casa, ele está ambientado no local. Agora, você põe ele num apartamento, você muda. A que ponto você muda qualitativamente ou não a situação de vida dele? Mas era a oportunidade que tinha. Então, vai lá morar em 40 metros quadrados, mas passa a ter sua casa. Mas quem fez isso aqui só em Piracicaba? Só foi o governo federal. Piracicaba 1, 2 e 3 e vai entregar. Até o final desse ano, serão 6.200 moradias financiadas pelo Minha Casa Minha Vida em Piracicaba, que não são recursos municipais. Eu não quero nem avançar muito mais, só para dar um pouco, porque as pessoas têm focado um pouco de ficar, eu quero saber o que está acontecendo na China. Eu quero fazer o seguinte, eu quero ter a visão da Agenda 21. Eu quero olhar globalmente, mas eu quero agir localmente. E esse é o meu local de atuação, porque eu fui eleito para ser vereador de Piracicaba. Eu consigo debater as questões nacionais, como esse governo impostor que está aí, que em 30 dias já caiu 3 ministros. Era o governo do combate à corrupção, mas eu quero trazer para Piracicaba, pior que a corrupção, e nós aprovamos nesse final de semana, na 6ª Conferência das Cidades, qual foi a tese de encerramento do combate à sonegação. O ano passado foi sonegado no Brasil 590 bilhões de reais. 590, mas não é o trabalhador registrado que sonega. Que nós pagamos, é retido na nossa fonte, quando a gente ganha um pouquinho mais. E não é pouco. A maior injustiça social do Brasil é o imposto de renda sobre trabalho assalariado. Como é que o salário pode ser considerado renda? Salário é o fruto, é o pagamento do valor da força de trabalho e não renda. E no Brasil, imposto de renda sobre trabalho assalariado. Os grandes empresários, inclusive 17 grandes empresas de Piracicaba, são responsáveis por sonegação que faria reestruturação no sistema de saúde do município de Piracicaba. Quantos parlamentares sobem a essa tribuna para falar da sonegação? Eu falo que responsáveis pelo processo discutido na 6ª conferência, desse sábado, na Estação da Paulista, concentração de terras urbanas e rurais. E tem capitão do mato para isso, Ângelo Frias Neto e José Coral. Se a gente não falar nome e endereço, da onde está o ponto de partida da crise social no município, nós não vamos combater a crise social no município. Então eu quero aqui congratular com todos os vereadores e dizer que vem aí um processo eleitoral e que a gente seja o mais ético possível, mas que não omita a verdade.
e que debatamos sobre teses que fundamentem os posicionamentos nossos. Gostar, o eleitor vai escolher aquele vereador, aquele prefeito que ele queira. Mas é que já começa a circular muito papel que induz a mentira. E nós vamos estar tentando, com os demais 22 vereadores, trazer a verdade para essa tribuna.